Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Olá, eu sou o José Alberto. E estamos começando mais um programa é Viagem. Com a nossa amiga agora, Francine Nara de Freitas. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom, eu também estou tranquilo. Um pouco nervoso do lado do nosso psicólogo. Nervoso. Estamos tranquilos. Que bom que tu está conosco hoje, Fran, porque na verdade eu já conheço a Fran de outras caminhadas, mas eu sei que é uma pessoa que tem um histórico de viagem bem interessante e eu sei que a gente se vai divertir muito no nosso programa de hoje. A diversão, pelo menos, está garantida, né? Obrigada. Qual é a primeira piada, então? Não, piada não. Ela tem piada. Por exemplo, eu estava perguntando para ela, Fran, pode falar para nós em espanhol? O que foi que tu falou? Eu quero uma tequila, por favor. Não necessita, cara, não necessita. Que o meu espanhol é meio restrito, então a gente se vira como que pode, né? Muito bem, muito bem. Tu quer iniciar por onde, então, tua caminhada e viagem? Daqui a pouco eu começo pelo Canadá, que foi a minha primeira experiência de intercâmbio. Né? Eu tive duas experiências muito fortes, que foi no Canadá e na França. E no Canadá foi a primeira vez que realmente eu saí do país. Foi um intercâmbio cultural pela universidade, que eu fiz a graduação, em que fez uma parceria com uma ONG do Canadá, que se chamava Rondon, na época, né? E essa ONG tinha como um dos propósitos o trabalho voluntário. Então a universidade fez uma seleção, né, de diversos participantes e tinha como pré-requisito trabalho voluntário. Na época eu fazia muito trabalho voluntário. Agora a gente não faz tanto porque trabalha muito, né? E aí acabei fazendo. O intercâmbio consistia então em 9 brasileiros e 9 canadenses. 9 canadenses vieram para Santa Cruz do Sul e fizeram 3 meses de trabalho voluntário conosco. E aí, posteriormente, nós fomos para o Canadá e ficamos 3 meses fazendo trabalho voluntário lá também, né? Qual nessa é a cidade perspectiva. Nós ficamos na cidade de São Jerome, que é uma cidade próxima de Montreal. A gente chama de Montreal, né? Mas a pronúncia correta é Montreal. Que é no Quebec. Montreal? Que é no Quebec. A minha ideia de ir para o intercâmbio na época foi de aprimorar o inglês, porque eu estudava inglês na época. Mas como era um intercâmbio cultural, as famílias se inscreviam para receber a gente. E aí uma família se inscreveu, era uma família francesa, se inscreveu para acolher eu e a minha dupla canadense. E aí eu chego lá e a família não fala nada de inglês. Meu Deus. Eles só falavam francês porque eles eram do sul da França. Mas para minha sorte, o pai da família era professor de francês lá no Canadá. Então todas as atividades e exercícios que ele dava para os alunos dele, eu comecei a fazer. Tu ganhou um curso de graça, então. De graça. Curso inicial, porque não falava nada de francês, né? Porque acabei pensando, bom, eu tô no Canadá por 3 meses. Ou eu aprendo francês, ou eu volto. Primeira opção, né? E aí foi uma experiência bem bacana, assim, de inserção em uma outra cultura de primeiro mundo, né? Totalmente diferente daquilo que eu vivenciava aqui. A Franciele, pelo que eu soube há pouco, é de Candelária, né, Franciele? Candelária. Estudou em Santa Cruz, pelo que já falou. Então ela tem um vasto currículo aqui de viagens, entre outros Uruguai, Colômbia, México, no Brasil, muitos estados ela conhece. Bastante estados, então nós teremos bastante coisa a te perguntar. Né? Tá bom. E no Canadá, no caso, tu pegaste muito frio. Sim, na época foi muito bacana, assim, porque eu não conhecia neve também. E aí, vai. Candelária não dá neve? Não neva em Candelária. Não neva? Só tem enchente de vez em quando. O nosso diretor aqui, o Turcato, o Augusto Turcato, que tu conheces, né? Sim. Foi aluno da tua Na verdade, mãe? Eu não conheço ele. Não, Minha mãe foi professora dele. Descobrimos ele é ali de perto de Candelária, né? Sobradinho. Lá deve nevar. Talvez. Candelária não. Tá certo, querido. Então, tu conheceu a neve lá? Isso. E aí lá, isso foi em 2005. Lá em dezembro, nós pegamos a tempestade de neve mais forte dos últimos 25 anos da época. Meu Deus.
dos últimos 100 anos da época, que fez menos 25. E aí foi engraçado que tava nevando muito, e aí outro dia a gente foi dormir, a gente acordou, e aí a mãe da família perguntou quem queria tirar a neve da porta. E eu super empolgada, eu! Aí ela perguntou se eu tinha entendido a pergunta, né? Porque como eu não dominava o francês. E eu, sim, eu quero. E aí era um revezamento na família, assim, que cada vez era um dos filhos que tirava a neve. E aí era a vez do menino tirar a neve, o Boris se chamava. E aí o Boris estava muito entediado, que era a vez dele de tirar a neve. Aí fomos nós, colocamos capa de chuva, bota de neve, casaco, super felizes. Aí começamos a tirar a neve da porta. E assim, tu tira 2, 3 pás de neve, aí tu olha pra trás, tem 2, 3 pás de neve de novo. E assim, em 5 minutos eu tava entediada de tirar neve já. Mas assim, eu tinha me voluntariado. Tu tirava a neve e a neve rolando. Porque continuava nevando, né? Sim, continuava nevando. Não tem como fazer pause. Não tem, você faz um pause e tira. Mas claro, naquele dia não teve escola, não teve trabalho, assim, tudo interditado. Mas o bacana de um país de primeiro mundo é que no dia seguinte tudo volta ao normal, né? Porque já tinham máquinas nas ruas para tirar toda a neve da rua e coisa e tal. Mas a gente tinha que tirar a neve do caminho para no dia seguinte sair com o carro. E também abrir a porta, né? Mas é engraçado. Mas foi a única vez que eu me voluntariei para tirar a neve. Depois nunca mais. Depois eu não queria mais. Aí tu não entendia mais francês. Não, eu não entendia mais. Mas sim, daí eu peguei bastante frio. Na França eu não peguei tanto frio. Quando eu cheguei lá, eu cheguei em janeiro, que era para ser Agora um período... tu já tá na Europa, então. Ah, é verdade, já saí do Canadá. Porque a gente viaja, a gente tem que... Aí ela fez a conexão pelo francês, foi o francês. Pelo frio, foi o Aí tu frio. chegou a aprender o francês e foi pra França. Não, na verdade eu aprendi um pouco de francês lá. Oui? Assim, o básico. Oui, né? Oui, merci. Eu sabia falar tudo que eu queria na primeira pessoa. Como é tequila? Tequila. Je veux un tequila, s'il vous plaît. Coisas básicas a gente tem que aprender, não é? Coisas básicas. Não, mas eu aprendi muito básico, assim. Como eu não dominava nada, muito básico. E aí eu voltei para Santa Cruz. Eu não havia acabado a faculdade ainda. E aí eu voltei e fiz curso de francês. Mas com uma professora suíça. E aí já tem uma diferença também, né? Porque eu estava no Quebec, que é muito diferente a pronúncia da França. Realmente é muito diferente. Com uma família francesa, então eu vivi esses 2 sotaques, assim, do francês no Canadá. E aí eu volto para Santa Cruz e faço aulas com uma professora suíça. Aí depois, em 2011, eu me dei conta que eu não sabia nem bem francês, nem bem inglês. E aí, então, que eu fui para a França. Te resolveu. Tá. E como é que tu foi para a França? Como é que tu fez isso para ir para a França? Então, assim, quando a gente tem alguns empregos, professora não ganha tão bem assim, né? Então eu precisava me manter na França. E eu tinha decidido que eu queria aprender o francês e eu queria aprender me inserindo na cultura francesa, não fazendo cursinhos. O cursinho era bom, mas eu sei que tu aprende muito mais se inserindo na cultura, né? Mas eu não tinha grana para me manter um ano na França. Então eu me inscrevi num site de au pair, que é baby sister, de babá. Me inscrevi no site e me organizei para vender o carro, na época, né? Então foi como uma dica, então. Venda seu carro, viaje, volte, trabalhe e compre seu carro novamente. Era como eu podia na época. Então, aqui eu trabalhava 50 horas por semana, com 40 crianças. E aí, para ser babá lá, eu trabalhava 5 horas por dia, com 2 crianças. Foi uma vantagem muito boa, assim. Não fala do salário. O salário lá não compensa sendo babá. Mas o meu objetivo lá não era adquirir dinheiro. Exatamente. Era me inserir na cultura e conhecer a Europa. E aí essa foi uma estratégia que eu usei para poder me manter lá. Porque tu sendo babá, tu ganha casa, tu ganha alimentação, um quarto. Eu tinha um carro pra mim, e eles enchiam o tanque do carro. Então tem coisas assim, nossa, era muita vantagem. Eu não tinha como me deprimir, ou ficar chateada, assim. E aí lá eu fazia 2 cursos de francês, porque o meu objetivo era esse. Então eu passava o dia inteiro estudando francês. De manhã eu levava as crianças pra escola, daí eu ia pras 2 escolas, uma de manhã, uma de tarde. E de tardezinha eu pegava as crianças na escola, assim. Era muito barbada.
pegava as crianças da escola, elas tomavam banho, faziam o dever de casa, porque elas tinham 5 anos, eram gêmeas. E brincavam um pouco, jantavam e iam dormir. Esse era o meu trabalho, então... era muito legal. Tu tinha tempo para estudar francês e também para viajar? Sim, porque a mãe da família não trabalhava. Então, o que acontecia? Quando o feriado caía numa terça-feira, por exemplo, eu fazia uns acordos com ela. Eu não trabalhava na segunda e trabalhava na terça, no feriado. Porque aí eu poderia viajar na sexta, sábado e domingo. E eu voltava na terça-feira de manhã, eu voltava para casa. Tu fazia teu feriadão, então? Sim, eu fiz muitos feriadões. E lá também tem muitas férias, né? Tem pequenas férias. É férias de Páscoa, férias de Natal, férias de não sei o quê. Tem mais feriados que aqui, então? Tem. E na quarta-feira a escola não funciona também lá. Sério? É? Oh. Então, assim, eu tinha vários momentos, assim, pra poder fazer minhas viagens, poder me divertir. Era muito bacana. Tem sorte, né? Mas todo mundo que viaja, todo mundo assim, tem sorte, eu acho. Lembra do Christian Lozano? Lozano tá mandando um abraço pra ti, tá? Já mandei a foto de vocês aqui dando a entrevista pra ele. Bacana. Ele está girando pela América de bicicleta. Sul-América, é verdade. Mas vamos. Sim. Tem gente que anda de avião, outros de bicicleta. Exatamente. Eu não poderia andar de bicicleta. Não tenho resistência física. E tu aproveitou essa estada na França para conhecer toda a Europa? Aí eu fiz 8 países, né? Porque nesses períodos assim. E tentei conhecer toda a Europa, eu não tinha como, porque eu tinha que trabalhar também em alguns momentos, né? Claro. Mas eu fiz Espanha, Bélgica, Suíça, Londres, Holanda, e foram experiências muito bacanas. Uma outra dica que eu posso dar, que eu fiz bastante na Europa, que foi onde eu conheci o programa, foi Couchsurfing, em que tu pede um sofá para dormir, né? E aí eu tive experiências bem bacanas, assim, uma menina na Suíça, nossa, me acolheu super bem, tinha uma filhinha. Em Amsterdã também, eu fiz com 2 amigas minhas. E foi muito engraçado em Amsterdã. Nós pedimos um sofá para dormir, então, né? E aí chegamos na casa da menina, a menina tava saindo. E ela disse assim, aqui tá a chave do apartamento, eu volto daqui a 3 dias. E qualquer coisa vocês me liguem. E assim, a gente só conheceu a guria, ela entregou a chave do apartamento, e em 3 dias ela voltava. E voltou? Voltou. Que bom que ela voltou, porque a gente estava meio preocupada, assim. Como é que a gente vai devolver a chave, tipo... Eu tô curioso com uma coisa, tu falou em sofá, daí tu só ficava no sofá. Não, na verdade, o nome só o nome. pedir, o nome do né? programa. Mas em nenhuma vez que eu pedi um sofá para dormir, eu dormi num sofá. Eu sempre dormi em cama. Porque é só uma forma de estar acolhendo. Mas foi uma experiência muito legal, porque... Quando tu pede um sofá para dormir, a pessoa te recebe na casa dela, ela acaba apresentando a cidade pelo olhar dela. Eu acho que é muito melhor tu olhar a cidade pelo olhar de quem mora. De um nativo. De um nativo, ou não, porque às vezes as pessoas não eram nativas. Mas, independente disso, a pessoa estava habitando aquele espaço mais tempo. É bem mais interessante isso do que tu chegar, como eu fiz, por exemplo, na Itália, eu cheguei e comprei um mapa e fui desbravando pelo mapa. Mas eu gostei muito mais da experiência de conhecer as cidades, lugares, fora dos lugares turísticos. Exatamente. Porque quando tu vai para um lugar com mapa, tu vai principalmente para os lugares turísticos, conhecidos, né? E aí, conhecendo outras pessoas, tu acaba conhecendo outros lugares também que não estão no mapa. E eu acho que essa é a melhor experiência que se tem, assim. Pedindo um sofá. Mas é bacana. Mas no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Tem o site, eu tô inscrita para receber pessoas em Rui do Meio. Site. Mas ninguém vai para Rui do Meio também, né? Então... Não, mas tem um site, agora me lembrei, porque também aqui tem também outras, acho que 2 gurias francesas que também elas vieram, já estão morando, uma delas trabalha na Estrela e outra trabalha aqui em Lajeado, que elas são francesas, e elas também vieram inicialmente pelo Couchsurfing. É ótimo. É um programa genial. Sim. Tem no mundo inteiro, né? É verdade, isso é muito bacana, porque tu falou, ou seja, tu tem uma pessoa que está inserida naquele local e que te leva àqueles lugares que são turísticos, mas também te leva àquelas outras coisas que não aparecem tão turisticamente, mas que também acaba tendo uma outra visão da cidade. Não sei se tu também percebeu isso quando estivesse, de pronto, não sei, em que outra cidade
tu falou que estava na Bélgica, né? Tu foi na Sim. Bélgica. Como foi Eu tua fui em experiência na Bruxelas. Bélgica? Sim. E o Elton sempre tem uma pergunta para as pessoas que vão na Bélgica. Não, tá brincando. Tomou chopp? Tomei. Tem cidades assim, tomou. Com 2004 tipos de cerveja diferentes, se tu não 2000, toma. Tem muitas cervejarias artesanais, né, espalhadas por toda a cidade, assim. E sem falar que é uma cidade linda, assim, Bruges também, não só Bruxelas, Bruges que é uma cidadezinha próxima. Nossa, é encantadora, muito bonito. Ah, que legal, que legal. Gostei bastante. Mas aqui tem o norte do Marrocos, como é que tu foste pra lá? Eu fui nessa minha experiência aí enquanto eu estava lá. Eu parei de trabalhar no último mês como au pair. Eu fiz um acordo interno. Eu adoro acordos. Aí no último mês que eu estava lá, eu parei de Tu trabalhar. vai para Brasília? Não, esse tipo de acordo não me pertence. Pra Brasília? E aí, como eu não tinha mais aulas, eu acabei parando de trabalhar naquele último mês e eu só viajei. E aí, então, eu fui para alguns países que eu tinha interesse e que eram mais longes. E aí eu fui para Fez, que é no norte do Marrocos. Mas eu fui para realmente conhecer a cultura. Eu fiquei pouco tempo, porque eu tive um pouco de medo, porque tu abre algumas páginas, alguns blogs, tu acaba dizendo, mulher não vá sozinha, mulher não vá sozinha. E eu tava indo de mochilão e tava indo sozinha. Nós temos entrevistados aqui que dizem que eles não respeitam muitas mulheres. Né? Eu não tive nenhum problema, assim. Realmente eu não tive. Mas claro que eu estava sempre super atenta, mas não tive nenhum problema. Mas eu fui para conhecer a cultura e que realmente é muito diferente da nossa. E gostou? Eu não moraria lá. Não digo que eu não gostei. Sim. Porque eu sabia que eu estava ali por 4 dias. Sim. Eu sabia que eu voltaria em 4 dias. Meu voo estava comprado para Paris, então. Beleza, assim. Tranquilo. Mas essa é uma cultura muito diferente, assim. E eu estranhava tudo, desde tomar um chá naquela xícara que tu estava vendo que não estava tão limpa quanto que tu imaginava, de comer com as mãos. Então, assim, coisas que nós não estamos acostumados e que causam um certo estranhamento, né? Eu imagino. E é muita sujeira, assim. Mão, Tem muita sujeira, assim. Eu não... assim, no mercado, assim. Mas é lindo, assim, tem muitos lugares bacanas. Todo lugar tem essas coisas. Sim. Exatamente. Boas, né? Tem as coisas Mas até por o que tu falou, ou seja, é outra forma de enxergar o mundo, a deles. É a mesma coisa que se um deles vem para cá e olha a gente comendo com talher e tal, vou pensar, como assim? As pessoas estão doidas, parece que está a mão para comer. Sim. Então, são esse tipo de coisas que também... No restaurante te oferecem talheres, né? Mas como eu fiz couchsurfing também, então fiz eu e mais um casal de argentinos lá. Então a gente acabou assim, né? Era bacana, assim. A gente queria realmente se inserir na cultura. Tá correto? Mas é estranho. Desde que não tenha tequila, o resto tá tudo certo. Né? Tequila, lá na Europa, a tequila nem se fala na Europa, não sei. Não, eu morei na região da Champagne, que é no leste da França. Então eu não tomei tequila, eu só tomei champanhe e vinho. Eu não consigo tomar tequila. Tá, da minha filha colombiana lá me manda tequila. Do México eu não consigo, mas... Pode dividir conosco, né, José? Mas agora eu sei. Agora a gente sabe. De alguém que nasceu em Candelária, né? Para vocês não esquecerem aqui a Francine Nara. Francine Freitas, né? Tu nasceste em Candelária, moras em Arroio do Meio? Arroio do Meio. Que legal. Eu trabalho em Arroio do Meio também, querido. Uma hora eu vou... Como é que se chama? Uma hora tu me empresta o sofá lá para alguém. O Couchsurfing. Tranquilo. Essa é uma boa ideia. Não, é verdade. Sim, não, eu tô Arroio lá do no Meio meu estado. é a pérola do vale, né? Eu acho que tem tudo a ver. Está Arroio do Meio, Lajeado, aqui conheceu. Nós temos, é lindo, lindo. Mas tem poucas região, pessoas né? que vão para lá, né? Sim, então, para fazer o turismo é muito pouco. O mais conhecido é um grupo que vem de Mombach, parece da Alemanha, fica alguns dias ali. Mas, gente, a Francine tem tantas outros países, tem Suíça, Espanha, Brasil, tem a Colômbia nós vamos deixar para ela falar 5 minutos no final, tá? Porque tem gente aqui que vai babar pelo que ela vai falar. Tô percebendo, né? Como tem colombiano no mundo, né? Meu Deus do céu. Espalhado por aí. ¿Encontró algún colombiano en Londres? ¿Cómo fue toda la viaje en Londres? Não, em Londres eu não
encontrei colombiano. Encontrei muitos brasileiros. Não, brasileiro está espalhado por todos os países, eu acho. Que legal. E tu foi em Londres, tivesse a oportunidade de pegar muita chuva, assim, aquela chuva de Londres, ou foi... Não, eu tive 2 dias de tempo bom, digamos assim. Eu não lembro que período, que mês... Não, foi em janeiro que eu fui lá. Mas tive 2 dias de tempo bom, que teve um pouquinho de sol, e os outros 3 dias de tempo nublado, assim. Mas foi uma experiência bacana, porque fui pra Londres sem falar inglês, né? Pois é, tava curioso. Mas eu fiz couchsurfing em uma casa de um português. Então ele me deu todas as dicas, todos os dias sem sair de casa, ele me dava todas as dicas. E eu saía com o meu manualzinho de frases decoradas em inglês e sobrevivi. E como o sistema do metrô na Europa é todo igual e eu sabia, né, por causa da França, como funcionava, então não me perdi, não... Eu não sei, mas eu tenho uma facilidade Se alguma coisa tu tirava o bilhetinho eu tirava o meu colinha. manual de colinha. Mas eu tenho uma facilidade, assim, de me locomover mesmo sem dominar a língua. Eu decoro algumas frases, onde fica isso, onde fica aquilo. E aí tenho várias anotações e eu consigo, assim. E aí tu chega nos locais também, chega em restaurante, em museu. Sim. Sempre tem uma opção de outras línguas. Ou de português, ou de espanhol, ou de francês. Então eu acabava optando por uma dessas línguas em que eu dominava um pouco mais. E na Espanha? Eu amei a Espanha. Ganhou? Nossa, Gostou minha primeira experiência foi quando eu cheguei em Barcelona. Eu peguei um voo super barato e aí eu cheguei de madrugada, às 3 da manhã, numa segunda-feira. Nossa, foi muito legal. Falando muito espanhol. Não hablava, não. Não hablava? Não hablo. Não habla espanhol. Não hablo espanhol, desculpa. Não pediu um dulce de regalo? Me regala um dulce. Não pedi nada. Essa história já foi contada. Olha os programas nossos, eu vou saber por quê. Depois eu te conto, tá? Tá. Pra não perder nosso tempo aqui. E aí eu cheguei às 3 da manhã no hostel, eu tinha agendado. E era impressionante, assim, que tinha muita gente na rua. E tinha muita festa, 3 da manhã numa segunda-feira. Então, foi uma experiência bacana. E como eu tava de feriadão, né, eu aproveitei. Tudo certo. Já fiquei, voltei pro hostel às 7 da manhã. Para te inserir na cultura. Mas essas viagens que tu fez todas elas sozinha? Sozinha. A maioria sozinha, sim. Beleza. Algumas na Europa eu fiz com 2 amigas que eu conheci lá na cidade onde eu morava. Sim, mas eu digo, sair do Brasil com alguém? Não, sozinha. Assim. Sim, pega a mochila e... A Amsterdã tu já falou, né? Tu não falou ainda de Não. Portugal, Alemanha, Suíça, Amsterdã e Holanda? Sim. Ela falou Sim. um pouquinho da Holanda. Eu só fui em Amsterdã. Direto Não fui em lá. outros lugares, não. Portugal Em Lisboa, eu fui teve também. em Lisboa, não? Fiz em Lisboa e Porto. Tu percebeu que eu vou te falar? Lisboa. Lisboa, pá. Lisboa. Lisboa, né? Lisboa, pá. Fazer o quê? Porto não, Porto é Porto mesmo. Né? Mas eu fui em Porto porque eu gostaria de conhecer a Escola da Ponte, que fica ali próximo. Né? E aí, tu sendo professora, tu acaba querendo também se inserir nesse meio. E como é uma escola muito bacana, então eu estive lá mais em função da escola. Mas eu gostei bastante também, uma cultura mais próxima da gente, né? Eles são bem mais abertos. Assim. Os portugueses. Em Eu Porto acredito que ou sim. em Lisboa? Eu acho que em Portugal, assim, em Portugal. como um todo, no geral, né? Porque na França eles são muito mais fechados. Então, quando tu sai da França e chega em Portugal, tu acaba assim, se sentindo mais à vontade, Sim, né? Mas tu imagina, então, 15 segundos de Alemanha. Isso que é fechado, não? Eu não sei, Não porque sabe? assim, o que acontece? Eu não quis ir pra Alemanha, tive meio Tu não medo, fosse? assim. Eu fui, foi, aqui tem. meio turno, será que conta? Deu meio tempo. Mas é que se tu achou os franceses fechados, imagina na Alemanha. São um Eu não pouco fui mais, porque né? eu não falava inglês, tampouco alemão, então eu não quis certo. me arriscar. Mas eu fui sim numa cidadezinha que eu não lembro o nome, que é do lado de Estrasburgo, que é eu fui para passar o Natal em Estrasburgo com uma amiga minha brasileira. Eu disse, não, eu tenho que pisar na Alemanha, pelo menos, né? E a gente pegou um ônibus, se eu não me engano, porque era super perto, 10 minutos a gente estava nessa cidadezinha. E aí era uma cidade muito pequena. E aí a gente foi lá, tomou um chopp, uma cervejinha e voltou.
Então, assim, meio turno só. Não, por isso que eu digo foi que não almoçar conta, e voltou assim. pro local. Já houve Sim, gente que sim, falou sim, assim, sim. tomava café na Exatamente, França, exatamente. almoçava, sei Ia lá, na em Portugal, Espanha, na voltava, Espanha, exatamente. Legal isso. Porque é muito perto, né? É Então verdade. não tem como tu fazer isso. Meu Joy. caro amigo Joy, tudo contigo fale de Colômbia, Meu porque senão tu Deus. não vai falar mais nada. Ela Não, vai na mas, próxima. meu Deus, a gente precisaria de quantos programas? 2 programas mais para vamos só falar como eu mais. não falei ainda, desculpe, Joy, assim, que a gente Sim. não vai falar então do Brasil com ela, na próxima tu vens aqui, a gente vai falar. Ela conhece o Rio Grande do Sul, é claro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Goiás, Recife, Pernambuco, claro. Goiás, Maranhão foi a última viagem dela, não vai falar nos Lençóis Maranhenses hoje. Ela vai falar em quê? Não, eu também gostaria de falar, que tu falar um pouco de México, assim, México e Colômbia, faz assim um mix, um mix em espanhol, então, não tô brincando. Não é possível. Muito bem. A minha experiência no México foi... Falar do México foi primeiro onde eu fui, foi muito bacana, porque eu não conhecia o México e a minha primeira ideia não era de ir para o México. Mas quando eu estive na França, eu conheci uma mexicana e a gente ficou muito amigas. E aí ela acabou me convidando para o casamento dela. E aí eu disse, nossa, que original, né? Sim. E foi engraçado, quando eu recebi o convite, ali todo em espanhol, lindo, maravilhoso, e aí dizia no convite, não ninhos. E aí a gente acaba fazendo uma brincadeira, eu e alguns amigos, que quando a gente recebe um convite, a gente pergunta, né? Não ninhos. E aí eu fui pro México para essa primeira experiência, então eu fiquei 4 dias em Saltillo, que é uma cidade no norte do México, por o casamento dessa minha amiga. E fiquei 4 dias, 2 dias antes do casamento, 2 dias depois. E foi muito bacana, assim, porque realmente é uma cultura diferente também, né? São super animados também. E aí, depois do México, eu fui pra cidade do México. Depois de Saltillo, eu fui pra cidade do México, Teotihuacan e Cancún. Tinha que terminar com Cancún. Sim, ir no México e não ir em Cancún. É a mesma coisa que ir pra Paris e não ver a Torre Eiffel. Né? Mas enfim, eu gostei muito de todos os lugares no México, mas eu sou apaixonada por Cancún, né? Assim, não tem pra mim... Amei as praias da Colômbia também, mas Cancún... fazer a média, né? Mas Cancún, pra mim, é uma das praias mais bonitas, na assim. Colômbia, nossa. Se tu vai na Colômbia e não vai numa cidade, é como tu ir lá no Vaticano e não ver o Papa. É Medellín. Pois é. Eu ainda não fui para Medellín, então eu preciso voltar, né? Talvez eu receba um convite do sofá da casa do seu José. O Couchsurfing tá aberto, tá? Tá aberto? Pode. Beleza, ano que vem, então. Combinado. O que tu achou dos colombianos? O que achaste? É muito bacana, assim, eu fui bem recebida. Eu não sei se é porque a gente já tinha alguns contatos com o José, com o John também, sim. Mas assim, é um povo muito aberto, né, muito divertido, me receberam super bem, assim, tanto na primeira vez que eu fui para o seminário, apresentação da minha pesquisa, quanto na segunda vez de férias, foi uma experiência bacana, foram 2 experiências muito bacanas, assim. Gostei muito da Playa Blanca, né, também próximo de Cartagena, o parque histórico, quer dizer... Corta essa parte. Parque histórico de Lajeado, legal. Mas é que tem uma referência muito bacana. E Arroio do Meio deve fazer um parque histórico também. O Parque de Tayrona, em Santa Marta, foi uma experiência muito bacana, que tu entra assim na mata e faz uma caminhada. Nossa, tu conheces bem na cidade perdida. Tem diferença Bogotá e Cartagena? As pessoas? Povo. Não sei, porque levando em consideração que Bogotá é uma capital, como toda capital, tem uma diversidade muito grande de pessoas. Mas, por outro lado, Cartagena também, porque é uma cidade muito turística, né? Então, eu não tive experiências fora de cidades turísticas. Então, não posso falar muito, mas eu me senti muito bem acolhida em ambas as cidades, assim. Eu gostei bastante. E o Parque Tayrona, então, foi uma experiência muito bacana, que eu caminhei praticamente durante um dia inteiro. Que é esse parque? É um parque que tem próximo de Santa Marta, com uma vegetação bem fechada, e tu pode fazer trilhas e tem várias praias no meio da trilha. Então tu vai caminhando, tem uma aldeia indígena. Exatamente, tem uma reserva. Uma reserva ecológica.
Ah, Sabe os são nomes? os, meu Deus, Meu são Meu os Deus. arahuacos, Não lembro. indígenas arahuacos. Ajá. Son los que están en la Serra certo. Nevada de Santa Marta Isso. y que están en esa região. Que eles têm um chapeuzinho, tu te lembra, tem um chapeuzinho branco assim, aberto aqui. A Tamara Eles são os trouxe arahuacos. aqui uma vez, né? Sim, Tamara trouxe. Tamara trouxe para nos mostrar. Ela trouxe Francine, Nara de Freitas. Foi um prazer ter te recebido aqui. Obrigada. Falta todo o Rio Grande do Sul, nós vamos fazer um programa especial, falar do Brasil e Rio Grande do Sul também, né? Marcamos para 2017 a tua presença aí. Ah, tá bom, podemos marcar. Legal. Prazer, Obrigada. querida, ter te recebido. Obrigada. Oh, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar conosco as tuas experiências. Eu disse para vocês que ia ser uma experiência Muito bacana de a gente compartilhar experiências e eu acho que o nosso programa hoje foi bem bacana nesse sentido. Eu gostaria, para finalizar, que tu convides em francês ao pessoal da França para que assistam ao programa. Convida eles em francês, ao pessoal da França, para que assistam ao programa de viagem pelo Facebook, por favor, Fran. Salut! Je vous invite à regarder le programme Riage en la TV Informativo. do Vale. Informativo de Vale. Do Vale. Valeu, pessoal. Informativo. Valeu, francês, alemão, todo mundo. Muito obrigado, Merci. tchau. Au revoir. Merci beaucoup. Até a próxima, se Deus À la quiser. prochaine.